Olá, pessoal, boa tarde a todos. Um prazer ver todo mundo aqui de novo. Essa vai ser a segunda live de uma série de lives que a gente vai organizar com assuntos pertinentes ao mundo da construção civil, as linhas de produto e todas as soluções que a gente tem para o mercado, tanto da construção civil como da arquitetura de maneira geral. Hoje a gente vai ter o prazer de bater um papo muito bacana com Alisson Vasconcelos. Ele é o nosso coordenador de engenharia e de qualidade da planta da Hidro lá em Tubarão. E o tema principal vai ser a grande responsabilidade lá do Alisson na planta, que são os acabamentos, né? Então a gente vai falar aí ao longo dessa hora bastante sobre pintura, anodização e os principais diferenciais de cada um desses processos. Tudo bem, Alisson? Boa tarde. Boa tarde, Rice, tudo certo? Obrigado aí pelo convite, obrigado pela oportunidade aí da gente estar falando um pouco sobre os acabamentos, sobre nossos processos, né? Vou me apresentar aqui, meu nome é Alisson, eu sou casado, tenho 2 filhos, sou engenheiro, eu estou na empresa há 23 anos, basicamente comecei minha trajetória profissional na planta de São Paulo, também no segmento de alumínio, passei pelas áreas de laboratório, qualidade, engenharia, e há 4 anos me mudei para Santa Catarina, num processo de transferência. Aqui nós temos uma fábrica também, né, de extrusão de alumínio, mais focada, né, para o segmento de construção civil. A planta de São Paulo era para o mercado industrial. E aqui, atualmente, na Hidro de Tubarão, sou responsável pelas áreas de engenharia e qualidade. Muito obrigado. Legal, o Alisson tem bastante experiência para compartilhar com a gente. Antes da gente começar, eu vou dar alguns recadinhos, né, para quem ainda não segue a gente no YouTube, é só apertar o sininho e aí vocês conseguem ver todas as novidades que a gente está trazendo no nosso canal. E também quem deseja ver mais informações sobre a Hidro, sobre as nossas linhas de produto, baixar todo o material técnico, é só entrar no nosso site também, né, alumínioecia.com.br. Lá vão ter todas as informações completas sobre as nossas linhas de produto, aonde comprar, contatos comerciais. Então, toda a informação vocês conseguem achar lá. Bom, Alisson, vamos começar com as perguntas aqui, até agradecer a participação de todo mundo. A gente recebeu muitas perguntas por todos os cantos do Brasil sobre os acabamentos, e a gente fez um compilado para a gente responder e tratar na live de hoje. Mas quem ainda não mandou a pergunta, fiquem à vontade, podem mandar aqui no chat que a gente vai selecionar algumas perguntas e no fim da live a gente vai fazer elas, então não percam tempo, já mandem as perguntas de vocês. Bom, Alisson, para a gente começar, primeiro, conta para a gente por que o acabamento dos perfis de alumínio é importante e quais são os principais processos, quais formas a gente pode fazer um acabamento de um perfil extrudado de alumínio. Legal. O primeiro ponto em relação ao tratamento superficial é a questão estética, né? Essa é a principal demanda em relação ao tratamento de superfície. Mas a principal, que é a fundamental, tem a ver com durabilidade, né? Principalmente no que se refere à resistência à corrosão. É muito comum as pessoas perguntarem e dizerem, né, que o alumínio ele não enferruja, né? Isso é verdade, porque o alumínio, né, no seu processo de oxidação, ele não gera, né, aquela ferrugem que acontece no aço, né, e nos metais ferrosos. Tá? Mas o alumínio ele tem um processo de oxidação que é diferente, que ele protege, né, quando você cria uma camada de corrosão na superfície do alumínio, ela protege o restante do material. Então, o que acontece no caso do alumínio? Você precisa aplicar ali na superfície um tratamento para garantir que esse processo de oxidação ele não vai começar, né? E aí existem 2 processos de tratamento de superfície mais conhecidos, né, mais aplicados. O primeiro é a oxidação. Como eu falei, essa camada, essa película que naturalmente ela é formada depois que o alumínio passa por qualquer processo de manufatura e transformação, na anodização, nós fazemos exatamente isso, só que de uma forma controlada. Nós criamos uma camada de óxido na superfície do alumínio e ela ocorre até uma determinada profundidade, né? Então, essa é uma camada que ela é obtida através de um processo eletroquímico, né? Num nível de controle altíssimo, né, de concentração de banho
e também, né, um nível altíssimo de controle na parte elétrica. De óxido na superfície. E aí, essa superfície que é obtida, ela pode ter uma camada que varia de 13 a 23 micras, né, que são as camadas aí mais conhecidas de trabalho no processo de anodização. Isso aí vai proteger o alumínio contra o processo de corrosão. Falando um pouco de anodização, a principal etapa no processo é exatamente essa, né, de formar a camada anódica. Mas existem etapas anteriores que são muito importantes, como, por exemplo, a preparação da superfície do material, a limpeza, e também o foscamento. Né? O foscamento é um processo que vai dar ali no alumínio aquele aspecto, né, de aveludado, ali, acetinado. Né? E também esse processo de foscamento ele vai eliminar alguns defeitos superficiais que foram causados no processo de extrusão, né, rugosidade, enfim. É um processo extremamente importante nesse sentido. E também vai deixar a superfície mais uniforme. Tá? Então, esse é o processo que antecede a anodização. Um processo de preparação da superfície. E depois da anodização, existem dois processos que são muito importantes. O primeiro, se o produto ele não for fosco, é o processo de coloração. Né? Então, nesse processo de formação da camada anódica, isso ocorre no poro do alumínio, né? Na microestrutura do alumínio. Então, isso fica aberto, né? E aí, com o processo de coloração, existe a deposição de estanho. Né? O material ele vai ser submetido num outro banho, e esse banho, num processo também de controle de concentração, temperatura e corrente, ele vai depositar esse estanho no poro do alumínio, e aí quanto mais tempo ele passa nesse processo de coloração, mais escuro fica o material. Então, é o mesmo banho, se eu deixar ele pouco tempo, ele vai ficar ali um bronze 1, e se eu deixar ele no tempo máximo, ele vai ficar preto. Né? Então, na verdade, o que a gente enxerga quando pega um perfil anodizado em cores diferentes, ele não passou por produtos químicos diferentes. Na verdade, ele teve um tempo maior acentuado, onde teve essa deposição de estanho. Tá? Então, basicamente, na anodização, a gente consegue cores variando aí entre escalas de bronze, preto, titânio, pirita, né? E quando ele não passa por esse processo de coloração, ele fica no aspecto natural do alumínio, que é o que a gente chama de fosco. Né? Então, esse basicamente é o processo de anodização. E por último, ele passa por um processo de selagem. Então, aquela camada que foi formada, né, aquela superfície, né, que foi criada, né, que é aquele óxido controlado, ele passa por uma selagem que vai hidratar, né, aquele óxido de alumínio para ele proteger aquela camada que foi formada. Se ele não selar, provavelmente o trabalho que foi feito na anodização ele vai ser perdido, ou seja, o produto ele não vai ter a mesma durabilidade quando comparado com a condição de selagem adequada. Né? E por último, o produto ele é desmontado e embalado para o cliente final. Esse é o processo de anodização. Tá? Nós vamos entrar um pouco mais de detalhe um pouco mais para frente, mas essa primeira base aí para a gente conhecer um pouco do processo de anodização. Um outro processo de tratamento de superfície muito utilizado é a pintura. Né? O mercado, no geral, no Brasil, usa o processo de pintura eletrostática. Né? Esse processo ele funciona da seguinte forma, né? Você tem uma linha, né? Onde nessa linha existe uma câmara que vai fazer essa pintura. Essa pintura ela é feita através de pistolas, né? E a cor que foi definida de ser aplicada, ela entra nessa pistola em um pó, né? E esse pó ele recebe uma carga elétrica oposta à carga que o alumínio ele está disposto na linha, tá? Então, isso gera uma atração e aí a tinta, aquele pó ele vai aderindo ao alumínio. Por isso que, dessa forma, né, como cria uma névoa nessa câmara, ele fica numa condição bem uniforme, numa condição bem estável. Né? Depois que esse pó ele é aplicado na superfície, né, ele está depositado na superfície, ele passa por um forno de cura que vai exatamente garantir, né, a dureza da tinta, garantir a boa aderência da tinta no processo final e no alumínio. Tá? Um ponto importante da pintura é que antes da aplicação da tinta é necessária uma preparação da superfície também. Então nunca se pode pegar o alumínio e colocar ele na anodização direta ou colocar na pintura direta. Ele tem que passar por um processo de desengraxe, né, de limpeza,
e um processo no caso da pintura, né, ele tem que passar por um conversor. O que é isso? É um produto químico que é aplicado na superfície do material, que vai fazer a ancoragem entre a tinta e o substrato, que é o alumínio. Tá? Então, a tinta ela não penetra no alumínio, diferente da anodização que acontece no metal. A tinta ela fica na superfície do alumínio, mas ela é ancorada por um pré-tratamento. Muitas empresas usam esse processo com cromo, né, que é o melhor produto para esse tipo de aderência, só que tem um problema do cromo ser um produto cancerígeno. Então, algumas condições de cromo, por exemplo, se for trivalente, ele tem um impacto menor, mas muitas empresas têm usado o titânio, o zircônio para fazer esse processo de ancoragem. Né? Então, isso é importante porque, dependendo da qualidade dessa ancoragem, a tinta ela pode se soltar ao longo do tempo. Então, é importante controlar o processo de pré-tratamento muito bem e também controlar o processo de aplicação da tinta. Tá? Então, assim, como referência para esses dois principais processos, eu vou deixar aqui duas normas de referência importantes. Né? O primeiro, sobre a anodização, a gente tem a NBR 12609, é uma norma que dá todas as diretrizes, né, para requisitos de anodização para fins arquitetônicos. Então, ali fala sobre espessura de camada. Então, para quem é um consumidor ou quem utiliza produtos anodizados, ali tem uma boa referência, né, quando você usar uma camada, quando você usa outra camada. Né? E para pintura, a gente tem a NBR 14125, que fala sobre requisitos para revestimento orgânico para fins arquitetônicos. Tá? Então, são duas normas excelentes aí de referência para vocês usarem aí quando precisarem tirar alguma dúvida técnica sobre esses dois processos. Legal, com certeza o acabamento é um assunto muito sério, né? Acho que muita gente já teve algum tipo de problema e também não imaginava que para você fazer uma anodização ou mesmo uma pintura você tem tantas etapas, né? E é necessário bastante controle em cada uma delas. Você já citou bastante dos processos, né? Mas o que você diria que é a principal diferença entre o processo e o aspecto técnico de uma pintura comparado com uma anodização? Uhum. A anodização, como eu falei, ela preserva, né, a superfície original do alumínio. Então, quando você tem um perfil anodizado, você consegue saber que aquilo é um alumínio. Né? Uhum. Quando você tem um perfil pintado, pode ser um PVC, pode ser qualquer outro metal aço. Né? Então, a anodização ela dá essa vantagem. Você mantém, né, a característica do alumínio que foi processado. Tá? A pintura ela cobre isso. Né? Por outro lado, a pintura você consegue mais tons, né, mais cores, porque aí você tem pigmentação, você tem variação aí, de cores que permitem uma escala maior. Na anodização, isso é um pouco mais restrito. Né? Mas a principal vantagem, a principal diferença é o que eu já comentei, que é em relação a como o processo ele ocorre. Então, a anodização ela acontece no alumínio, no metal, né? E a pintura ela acontece na superfície do metal. Então, em termos de resistência e durabilidade, por ser no metal, a expectativa é que a resistência na anodização ela seja maior. Não que a pintura vai dar uma resistência fora de norma ou fora de garantia, não é isso. É que, pelo processo de obtenção dos dois acabamentos, a anodização ela tende a ter uma durabilidade maior. Legal, legal. E por essas características, Alisson, o que você falaria, né? Qual é o tipo de aplicação que é melhor você usar um processo de anodização e qual é o tipo de aplicação? Tem muito isso, né? Como é que a gente pode ajudar o nosso público a escolher entre os processos para cada obra? Legal. No caso da anodização, existem três principais espessuras de camada, tá? Que são aplicadas para fins arquitetônicos. Existe a espessura de camada que a gente chama de A13, né, que são 13 micras, ou seja, essa é a profundidade da camada que é formada durante o processo de anodização. Essa camada de 13 ela é aplicada para ambientes, para ambiente rural, né, e para ambientes gerais, cidades, assim, lugares onde tem habitação sem indústrias, né, e fora do ambiente marítimo. Tá? Então, nesse caso, a gente trabalha com 13 micras, né, ambiente rural e ambiente urbano. Quando você vai para um local onde existe uma agressividade maior da atmosfera ali do local, por exemplo, ambiente marítimo. Né? Ambiente marítimo, o recomendado é, no mínimo, trabalhar com 18 micras, né, de camada. E quando você vai para ambientes industriais, onde tem vapores, gases, com produtos altamente corrosivos, o ideal é trabalhar com 23. Tá?
Então, para ambiente marítimo é de 18 a 23, esse é o ideal, e para outros ambientes, né, ambiente urbano rural, trabalhar com 13 micras. No caso da pintura, não existe essa diferença para ambientes distintos, tá? Porque a pintura ela tem uma camada que é aplicada de 60 micras, né, na superfície do material. Apesar dela ser maior, não quer dizer que ela é mais resistente que a camada menor de anodização, mas ele estabelece o seguinte, né, você pode aplicar um material que foi pintado uma camada de 60 micras em qualquer região. A única diferença é a questão de limpeza e conservação, isso é muito crítico, porque um ambiente onde você tem uma alta exposição à maresia, isso pode acelerar o processo de corrosão. Então você tem que fazer uma limpeza no material, no mínimo, a cada 15 dias você tem que fazer uma limpeza com um detergente neutro ali, com pano, com água. Por quê? Porque se você deixar aquela superfície, né, suja com esse sal de maresia, ela vai ocorrer e vai atacar. Então você pode usar, né, para ambientes assim, mas tem que ter um trabalho muito sério em relação à limpeza e conservação. Outra coisa importante é, se for para aplicação em ambientes industriais e marítimos, tem que tomar muito cuidado com o fornecedor de pintura que está sendo contratado, porque existem fornecedores que às vezes não fazem um pré-tratamento correto, não seguem as normas de referência, como eu falei aqui, né, tem as normas brasileiras e tem uma norma que é uma boa prática para essas regiões, que é a Qualicoat. É uma norma internacional que ela estabelece diretrizes para você preparar uma camada, né, preparar um material pintado com um nível de qualidade o melhor possível. Né. Por exemplo, o material que é Qualicoat, que passa por esse processo de homologação, existe um teste de salt spray que você expõe a peça por 1000 horas, né, para fazer a validação do fornecedor. O produto, tanto de pré-tratamento como a tinta, tem que ser Qualicoat, né, tem que ser homologado por um terceiro, né, por um organismo especializado nisso. O aplicador que usa essa tinta, ele tem que passar por um processo de homologação do fornecedor da tinta. Então, isso é muito importante. Dependendo da região que vai ser aplicada, no caso da pintura, é muito importante o processo de escolha do fornecedor que está sendo utilizado para isso, né. No caso da Hydro, os fornecedores que nos atendem, eles passam por um processo de homologação extremamente rigoroso e auditorias periódicas, exatamente para garantir e evitar qualquer tipo de problema aí em campo. Ah, legal. Bom, teve uma questão que você abordou, Alisson, a questão das micragens, né? O que significa a micragem? E aí você também comentou que a pintura tem uma camada maior do que a anodização, né, mais espessa, que é uma coisa que a gente acaba escutando bastante no mercado, né? Isso, então, não significa que a pintura, por ter uma camada mais espessa, ela é melhor ou pior do que a anodização. Queria que você falasse detalhadamente sobre isso. Legal. A espessura da camada da pintura, ela é realmente maior, é no mínimo 60 micras, né? Ela tem, assim, uma espessura significativa, só que, por outro lado, essa camada ela não está aderida diretamente no alumínio, né? Então ela está ancorada no alumínio. Então, apesar dela ser maior, como ela não foi penetrada no alumínio, depois, né, que ela é vencida, né, qualquer superfície depois do processo de usinagem ou corte, que essa superfície ela é vencida, ela é feita com qualquer tipo de corte ali ou alguma avaria, o alumínio fica totalmente exposto. Então esse que é o ponto, né? Apesar de ela ser maior, mas depois que acontece qualquer processo de usinagem, ela acaba expondo a superfície do alumínio. E aí, se ela não tem essa ancoragem muito bem feita, né, ela acaba não tendo a mesma durabilidade, como, por exemplo, nós citamos aí o caso do material anodizado. Então esse que é o ponto, né? O grande diferencial da camada anódica é que ela acontece no poro, ela acontece no metal, né? A camada é formada de uma maneira, ela é dentro, né? Ela foi inserida, né, na superfície do material. Então, os testes que a gente já fez, comparativo de salt spray, que é um teste de exposição, né, a 1000 horas, numa câmara com alta concentração de sal, num ambiente corrosivo mesmo, simulando uma aplicação no ambiente marítimo, nós observamos que, apesar da camada ser maior, pela anodização ela estar no metal, ela acaba dando uma resistência muito maior, ela acaba suportando muito mais do que a própria pintura.
Legal. Uma coisa que você comentou, né? A gente vê muito no mercado o processo de anodização é um processo mais antigo, né? Então, as obras de 20, 30 anos atrás, elas já usavam esse processo, né? Enquanto que o processo da pintura é um processo muito mais recente, né? Como que a gente consegue comparar esse histórico, né? A gente fala muito das garantias de cada fornecedor, né? De 3, 5 anos, dependendo do fornecedor, da legislação. Mas como é que a gente tem um histórico que a gente consegue comparar entre anodização e pintura já? A nossa referência, né, de pintura, ela é recente, né? A gente tem usado mais esse processo nos últimos 20 anos. A anodização, estamos falando já de 60 anos. Então tem esquadria, né, tem produto que foi anodizado há 50 anos atrás que ele ainda continua intacto, que ele ainda continua íntegro, né? Ou seja, a camada que foi formada ali, ela foi suficiente para dar uma durabilidade para o produto muito acima do que qualquer garantia que existia na época, né? Agora, a pintura, nós sabemos que com testes e práticos, né, tem processos que já mostram uma durabilidade maior que 10 anos, tem alguns processos, né, de pintura que usam um polímero diferente, que a gente chama de classe 2, né, que é um adicional que é feito na pintura, que dá uma resistência maior, principalmente contra raios ultravioletas. Então, isso tem aumentado a projeção esperada da pintura, mas nós não vimos ainda o que nós vimos na anodização, nós não vimos ainda décadas de estabilidade em relação a esses processos, né? Então, pelo menos na anodização a gente tem uma segurança muito grande em dizer que é um produto que dá uma durabilidade de décadas para o cliente, para o usuário final, né? A pintura, a regra, né, segue as normas brasileiras, né, que são para a anodização também, né? No mínimo tem que durar 5 anos, o produto tem que manter a sua integridade com o uso correto, no mínimo 5 anos. Mas na prática, a expectativa é que a anodização ela dure muito mais, aí, pela própria característica do processo que foi feito. Legal. E tudo parte também na boa escolha, né, Alisson? Você escolher, por exemplo, a anodização com as micragens corretas para o tipo de obra que você tem, né? Tive obras aí em uma situação salina, né, de maresia muito, muito grave, principalmente no Nordeste do Brasil, e a gente realmente precisa estar respaldado com uma boa garantia, uma boa empresa que vai fazer esse serviço de acabamento. Bom, eu queria tratar agora, Alisson, uma pergunta que veio aqui do pessoal lá do Nordeste, com relação às questões técnicas de liga e de ferramenta, né? Ou seja, quando a gente está comprando um perfil acabado, né? Você até citou que a pintura ela acaba mascarando algum problema técnico que tem um perfil e aí a pessoa vai lá, o fabricante coloca na obra e não sabe que pode ter um problema técnico. Então, falando um pouquinho de liga, de ferramenta, a qualidade por trás do perfil, né? Quão importante é isso e quanto se distingue cada um dos processos? Legal. Então, primeiro, antes de falar nisso, a gente precisa entender um pouco da gama, né, de ligas que existe no mercado do alumínio. Então, o alumínio ele tem uma infinidade de condições de composição, né, e essas variações elas vão determinar o tipo de aplicação final para o produto. Então, a gente chama de séries, né? Então, tem a série 1000, que é o alumínio natural, e aí, conforme vai subindo essa escala, vai mudando os elementos que são principais na liga de alumínio. Então, tem liga que dá uma propriedade mecânica de 65 megapascal, né? E tem liga que dá uma propriedade mecânica de mais de 500 megapascal, já chega próximo de aços de baixo carbono. Então, o alumínio ele tem uma variação muito grande em função da composição química. A série mais usada é a série 6000, então onde a gente tem a maior gama de ligas consumidas, né? Para o mercado de construção civil, para o mercado de aplicação para fins arquitetônicos, as ligas mais usadas são 6060 e 6063. Por quê? Elas dão um bom acabamento, elas têm uma composição química, seu elemento principal ali é o magnésio e silício, tem uma composição química balanceada para fornecer um ótimo acabamento e, ao mesmo tempo, dar uma resistência mecânica necessária para as questões técnicas da esquadria, né? Que o mais importante é a esquadria ela ser instalada e ela funcionar, ela suportar aí a pressão de vento, enfim, ela ter uma durabilidade técnica e mecânica também. Então, a 6060 e 6063, elas são apropriadas para isso. Agora, quando se precisa uma ancoragem, um perfil que precisa de uma resistência mecânica maior, aí essa peça ela tem que ser uma liga um pouco mais resistente. Por exemplo, o 6005,
6351, 6061. Né? Então, a escolha certa para o acessório, né? Para o componente certo dentro da obra. Né? Porque essas ligas elas são mais carregadas, elas têm mais elementos que vão dar resistência mecânica, só que, por outro lado, essas ligas elas não conferem um bom acabamento superficial. Então, por que eu falei de ancoragem? Que são peças que, na maioria das vezes, elas não vão ficar expostas. Então, você usa, para aquilo que não vai ficar exposto, que precisa de resistência, uma liga mais dura, e para aquilo que precisa de superfície, uma liga menos carregada, porém, que vai fornecer um bom acabamento, como a 6060 e a 6063. E tem ainda a 6463, que são aplicações mais de alto brilho, né? Uma liga que tem um percentual de cobre na sua composição e ela tem aumento, ela tem ganho de brilho quando ela é submetida a processos de polimento mecânico. Então, tem essa possibilidade também, uma liga muito parecida com a 6063, mas ela tem um plus aí, um adicional, que é o cobre para você ganhar brilho, né, em produtos polidos, produtos onde é necessário aí, em aplicações decorativas, um aspecto mais brilhante. Né? Legal, legal. A gente teve bastante pergunta também, Alisson, falando do acabamento mais especificamente, né? Perguntas relacionadas à questão de uniformidade de cor, né? Acho que todo mundo já teve um histórico de pegar algum perfil que ele tinha diferença de tonalidade, né? Que quando a gente está falando de aplicar isso numa porta grande, numa fachada, acaba fazendo uma diferença grande, né? Por que isso acontece? E como a Hydro faz para evitar que isso aconteça também nos nossos produtos? Legal. Primeiro, o processo de anodização, que é onde tem a maior incidência disso, né, na pintura as variações elas são menores em relação à tonalidade, né, mas na anodização isso acontece com maior frequência porque a cor ela é formada num banho, né, o banho tem uma concentração, essa concentração ela tem uma variação, existe uma corrente, tem variação, existe temperatura, tem variação, então todas essas variáveis elas acabam dando alguma diferença de um produto que foi anodizado num processo, né, e num processo subsequente, tá? Então, vai ter uma variação normal. Só que hoje, aqui em Tubarão, nossa linha de anodização ela é uma linha 100% automatizada. Então, você não tem operador na frente de tanque, colocando material ali na anodização, controlando o tempo, é tudo por programação, as pontes elas têm toda uma sincronia para ele não ficar, né, o tempo em demasiado e também ele não fugir em nenhum parâmetro em relação àquilo que é necessário para chegar na tonalidade especificada. Né? Além disso, de você garantir isso no processo, existe uma questão também de inspeção. Né? O mercado, no geral, quando inspeciona a cor, usa padrão visual. E padrão visual tem muita questão da inferência. Né? A pessoa acha que está mais escuro, acha que está mais claro. No processo aqui de anodização de tubarão, nós usamos um espectrofotômetro, né? Um equipamento que ele vai medir a cor, ele mede vários tons e ele vai chegar num padrão ideal daquela cor. Então ele vai dar ali para a gente que a gente chama de CMC, né, que estabelece o quanto aquela cor ela está de acordo com o padrão zero que foi estabelecido para aquele acabamento. Então isso é o diferencial que nós temos aqui em Tubarão. Tá? O que isso quer dizer? Existe uma variação entre um produto e outro, essa variação é reduzida com um processo 100% automatizado e com um controle rigoroso no final da nossa linha. Legal, né? Porque a gente tira também aquele desvio do olho nu, né? Todo mundo acaba enxergando cores de uma maneira diferente, né? Se eu olhar para um perfil e você olhar para o perfil, provavelmente a gente vai enxergar cores ligeiramente diferentes, né? E esse processo, ele acaba tirando essa variável de erro super importante. Legal, Alisson. Bom, a gente já falou um pouquinho disso, né? Mas com relação à exposição a intempéries, né? Cada acabamento, como é que ele se comporta, né? Variação térmica, chuva, frio em algumas regiões, né? Como que cada acabamento ele acaba se comportando com essa exposição? Uhum. A anodização, dependendo do tipo de ambiente que ela é submetido, você tem que fazer também um processo adequado de limpeza, tá? Porque às vezes o que acontece quando o perfil ele tem um acabamento muito escuro, preto, bronze 4, bronze 3, dependendo do processo de limpeza que é feito nele, o produto que é usado, né? Se for usado algum produto
que pode agredir o alumínio, ele acaba desbotando, ele acaba perdendo um pouco daquele brilho, né? Então, ao longo do tempo, né, se ele for exposto a produtos químicos, mesmo tendo uma camada de até 23 micras, né, ele pode sofrer um tipo de desgaste, né, um tipo de ataque por conta do produto químico que está sendo utilizado. Por isso que a gente recomenda nunca aplicar, né, cloro, esse tipo de produto nas esquadrias. Isso aí vai perdendo, vai tirando um pouco daquela tonalidade. Tá? Por outro lado, em ambientes com alta maresia, o que a nossa experiência diz é que, mesmo você tendo uma superfície exposta por um tempo prolongado, a anodização ela consegue segurar mais o efeito do sal, né, no processo de oxidação da superfície do alumínio do que a pintura, né? A pintura, porque assim, a pintura, quando você olha na superfície, você vê ele uniforme, mas ele tem como se fosse uma trama, né? É uma superfície que ela tem como se fosse poros ali. Isso pode penetrar até chegar na ancoragem do alumínio e, dependendo da qualidade que foi feita, né, essa ancoragem, essa etapa de pré-tratamento, ele pode não resistir e dar o que a gente chama de corrosão filiforme, que ele começa a ter um processo de desplacamento na parte de dentro do perfil, né? Então, quando você perceber que isso já está avançado, a tinta já começou a descolar do perfil. Então, a pintura também é muito importante em relação à limpeza e conservação, né? Eu diria para você que a limpeza e conservação no material pintado, ela é muito mais séria e muito mais crítica do que no anodizado. Então, você tem que, no caso de ambientes mais agressivos, fazer uma limpeza maior no seu produto pintado. Legal, você falou aí da corrosão filiforme, né? A gente teve uma pergunta aqui no nosso chat do Rogério, lá da Mega Nordeste, na Bahia, e ele até pergunta isso, né? Ele pergunta, a corrosão filiforme é algo que pode ser melhorado no processo de pintura? Existem situações que não é possível a selagem com silicone neutro. E aí eu emendo até, né? Essa corrosão também acontece na anodização? Essa corrosão, ela não acontece normalmente na anodização, porque na anodização você já criou, você criou uma camada de óxido controlada já, né? Então, o óxido de alumínio, ele é mais resistente à corrosão do que o próprio alumínio. Então, você pode ter corrosão filiforme no anodizado se no processo de anodização teve algum problema, né? Alguma umidade que ficou entre alguns processos ali, alguma coisa nesse sentido. Tá? Mas, por exposição normal, isso não é esperado. O que pode acontecer e dar corrosão filiforme é se, por acaso, o material ele foi cortado, ele sofreu algum tipo de marca, avaria, né? E a camada anódica ela foi removida. Aí, se ela for removida, aí sim, a corrosão ela pode começar lá embaixo no alumínio, e aí sim ela vai avançar por baixo da camada anódica. Isso pode acontecer. Legal. O que o pessoal costuma fazer com a pintura, né? A gente escuta muito, prefiro a pintura porque a pintura, eu dou uma raladinha no perfil aqui enfim, no manuseio do perfil e eles vão lá com um thinnerzinho, uma tinta, e pintam isso, então também acaba não servindo de nada porque não tem uma ancoragem dessa tinta no próprio perfil, né? Ele está expondo até um possível problema em obra, é isso mesmo? É isso mesmo. É muito comum a gente ver retoque em obra, e aí você vê que depois de alguns meses ele já começa a ficar amarelado, a cor já começa a ficar diferente, né? Porque não é a mesma qualidade, não é o mesmo polímero, não foi feita ancoragem. Então isso é muito sério. Às vezes na hora que você olha na hora ali, você não vê a diferença. Você acha o retoque deu certo, tudo, mas ao longo do tempo você percebe claramente que aquela tinta não é a mesma tinta original do perfil, né? Então, isso daí não dá para fazer na anodização, a anodização não tem esse processo de retoque. Por outro lado, pela resistência do óxido de alumínio, quando ele é submetido a algum processo, algum impacto, algum contato entre as peças, ele segura muito mais, ele resiste muito mais do que a pintura, ele é muito mais duro, né, a superfície anodizada comparada com a superfície pintada. Legal, então o que pode aparentemente ser uma facilidade acaba sendo até uma armadilha, né? Então, pessoal, tomem muito cuidado com esses retoques, porque eles podem representar um problema no futuro. Alisson, você citou até duas normas, né, de anodização,
Então, a gente vê que a anodização tem realmente uma norma técnica que especifica algumas diretrizes com relação à camada anódica e com relação aos ensaios que ela é submetida, né? Você podia falar que tipo de ensaio que os perfis da Hidro acabados, né? Que tipo de tratativa que a gente dá para eles de acordo com a norma? Legal. O processo de anodização, ele tem um segredo muito grande em relação ao controle dos banhos, né? Então, não adianta você ter um processo de controle bom e não ter um processo de produção bom, né? Então, o processo de anodização, todos os tanques, eles passam por um controle rigoroso, é um controle diário aqui de concentração, de pH, eles passam por vários testes, né? Tem checagens aí do percentual de alumínio diluído, né, dentro dos tanques, e isso é muito importante para garantir o processo. Além disso, existe o controle também do produto. Então, por exemplo, um teste muito importante que é feito é a verificação da espessura da camada. Então, o material depois de anodizado, não é anodizado, o perfil não é anodizado de cada vez, é anodizado no que a gente chama de gancheira, né, como se fosse um rack com vários perfis fixados nele, e eles são anodizados juntos. Então, é verificado a espessura da camada, como eu falei, né, se ela tem 13, 18 ou 23 micras, em vários pontos ao longo dessa gancheira e em vários pontos ao longo do comprimento do perfil. Esse é um teste importante. O teste de cor, para verificar a tonalidade em relação ao alvo, né, daquela cor especificada. O teste da qualidade da selagem, esse é um teste muito importante para avaliar se a cura, né, daquela camada ela foi adequada. Mas existe um teste muito prático que você pode estar fazendo no produto anodizado que você recebeu, que quando você toca no material anodizado, se ele começar a grudar, a impregnar ali, é que a selagem ela não foi bem feita, né? Então, isso é uma verificação que quem usa, né, o produto pode estar fazendo. Então, esses são os principais testes aí de qualidade dentro do processo de anodização, né? No caso da pintura, os testes são bem diferentes, né? Tem o teste de espessura, né, para verificação da camada, mas aí os testes são mais críticos, né? Por exemplo, tem um teste de desplacamento, né? Ele faz um entalhe no material, né, em cruz, ele aplica uma fita em cima e puxa essa fita para verificar realmente se a tinta está bem ancorada. Existe o teste de dobra do material, ele é submetido num rolete, né? Ele vai fazer uma conformação e vai verificar se na região onde teve ali o eixo de conformação, se teve trinca ou não. Teste de impacto, eles aplicam um teste para verificar se a dureza da tinta ela tá apropriada, se não trincou ali quando ela sofreu algum tipo de batida. Exatamente por isso que a pintura ela é mais crítica em relação à garantia de qualidade, né? Você tem que ter um processo muito bom de fabricação e um processo muito bom também de controle, né? Mas eu vou repetir aqui as normas que são aplicadas para esses dois processos, né? A anodização NBR 12609, alumínio e suas ligas, né, tratamento de superfície para perfis anodizados para fins arquitetônicos, e a NBR 14125, que é para requisitos para revestimento orgânico para fins arquitetônicos. Então, essas são as duas referências aí que é importante vocês saberem. Legal, Alisson. Pegando um gancho, né? Você falou que, principalmente na pintura ali, existe a aplicação de uma fita e puxando a fita para ver a ancoragem, né? A gente tem que lembrar que esses perfis eles são usados muitas vezes, né, para colar quadros de vidro, né, numa fachada, por exemplo, tanto com fita, com silicone. Inclusive o Daniel Lourenço ele fez uma pergunta aqui para a gente. Ele quer saber realmente quais são os riscos de aderência do silicone estrutural no acabamento, pintura ou anodização. Tem diferença entre os dois acabamentos? Quais são os riscos? E aí, principalmente, acho que levando em consideração uma pintura não confiável, um acabamento, uma anodização não confiável, né, de maneira geral. Se o aplicador, né, ou a empresa de anodização, ele seguiu todas as normas, isso está muito consolidado já, esse processo, né? Então não é para ter nenhum tipo de efeito, nenhum tipo de problema em campo, né? O grande ponto está exatamente na qualidade da pintura que foi feita, né? Dependendo da qualidade do pré-tratamento, né, se foi feito da maneira adequada ou não, o risco é maior. Como o Risse comentou, isso é muito importante, né? Quando você tem uma obra de fachada, né, com vidro colado, toda a aderência ela está na camada de tinta, né? Ela não está direto no perfil, né?
É assim, o vidro está ancorado na camada, a camada está ancorada no pré-tratamento, e o pré-tratamento está ancorado no perfil, né? Então tem que ser muito bem feito exatamente para evitar qualquer tipo de falha do material em campo. A anodização, como ela acontece no metal, aí a segurança é maior, né, a anodização. Por quê? Porque aí você tem o vidro colado direto no perfil de alumínio, né, na peça. Então, nessa condição, você tem, além de ter uma aderência do vidro direto no perfil, na peça, o perfil ele está protegido com uma camada anódica contra a corrosão, né? Então, essa seria a condição ideal, né? Não quer dizer que não pode se aplicar produtos pintados em pele de vidro, não é isso. É que aí o fornecedor tem que passar por um processo rigoroso aí de qualificação e homologação para ele dar um produto que dá realmente garantia para o usuário final. Mas só de imaginar, né, o que tem mais resistência, né, um quadro pesado de vidro sendo colado em 60 micras, né, de pintura, ou sendo colado realmente num perfil inteiro de alumínio, né? Então, realmente a gente já consegue imaginar a diferença em termos de durabilidade disso tudo. Alisson, tem algumas perguntas aqui também sobre os tipos de anodização, né? A gente sabe que tem a anodização ácida, a anodização alcalina. O que é cada uma delas e quais são as diferenças, né? Qual é a grande vantagem de uma comparado com a outra? Legal. Tem uma foto que a gente pode comparar bem essa diferença, né? A anodização alcalina, ela é o processo de anodização com foscamento alcalino. É o processo mais convencional que se tem no mercado, né? Então, o material é fosqueado, né? Aquilo que eu falei, para você criar uma superfície acetinada, na soda, né? O alumínio é muito sensível e meio alcalino. Então, o que ele faz? Ele ataca mesmo a superfície do material e ele acaba revelando ali linhas de extrusão, algumas faixas, né? E quando o material ele é fosqueado nesse processo que a gente chama de foscamento alcalino, ele perde em torno de 1 a 3% da massa dele, né? Ele reduz a espessura. Então você obtém uma uniformidade da superfície através de ataque, através de perda de massa, tá? O foscamento ácido ele é diferente, ele funciona como se fosse um processo de deposição, tá? Tem algumas empresas que chamam de jateamento químico, né, que usam esse mesmo processo que nós usamos aqui também, e tem empresas que usam jateamento mecânico, que ele dá um aspecto similar, né, a esse foscamento ácido, que é o jateamento químico, mas ele confere uma superfície muito, muito similar. Então aqui nessa foto a gente tem ali claramente uma diferença entre os dois processos. No foscamento alcalino, você vê ali as linhas de extrusão e a mesma peça com o foscamento ácido, né? Ele fica muito mais uniforme e você não enxerga essas linhas. Por quê? Porque ele funciona como um processo de deposição. Então ele não ataca, ele acaba criando ali na superfície esse aspecto que você enxerga aí comparando as duas fotos, né? Então tem até um exemplo de uma moeda que atritou o material e ele foi depois fosqueado nesse processo ácido, né? Então você não vê ali essas linhas, esses riscos, tá? Então é um processo assim, quando você compara, ele fica muito mais homogêneo e dá um aspecto de uma uniformidade maior. A única diferença que às vezes alguns clientes acabam percebendo é em relação ao brilho, né? O foscamento alcalino, como ele ataca mais, ele tem um pouco mais de brilho do que o foscamento ácido, né? O foscamento ácido fica mais aveludado, tá? Mas ele tem sido muito utilizado aí no mercado, já tem ofertado bastante obra nesse acabamento, né? E está sendo muito utilizado no mercado. Nós usamos bastante também para o mercado moveleiro esse acabamento, tá? Pela qualidade, pela exigência que é o mercado moveleiro. Legal, mas a diferença visual é impressionante, né? Aquele pedaço do lado esquerdo ali com várias faixas de extrusão, né? Que é inerente do processo, né? E o lado direito com acabamento ácido com a qualidade bem melhor. A Hydro, ela tem esse tipo de acabamento e ele é possível fazer em todas as cores? Sim, nós temos esse acabamento e ele pode ser feito em qualquer uma das tonalidades, no fosco até todos os tons de bronze, preto. Ele está disponível hoje para isso, né? Até no pirita também. Legal. E, Alisson, quais são as outras novidades com relação a acabamentos que a Hydro está trabalhando? Você podia citar alguns exemplos, mostrar algumas coisas para a gente?
Legal. É um acabamento que foi recém-lançado aqui em Tubarão, é o inox, né, que é o que a gente chama no mercado de o polido, tá? Então, como que funciona esse acabamento? O material é anodizado, né, mas ele passa primeiro por um processo de polimento mecânico. Então, ele passa por esse processo para exatamente ele ganhar brilho, ele ganhar um aspecto espelhado, e depois ele é anodizado no acabamento que a gente chama de pirita, né? Que ele pode ser fornecido num acabamento normal, mas quando você faz essa cor pirita no material que foi polido, ele fica com esse aspecto de inox. Esse material ele não passa por foscamento, porque o foscamento vai fazer exatamente o que a gente não quer nesse acabamento, que é tirar o brilho. Então, ele consegue obter aí níveis de brilho altíssimos, né? Então, a gente tem dois exemplos ali de materiais que foram polidos, né? Um antes do processo de anodização, que ele fica na condição natural ali, espelhado, e depois do processo de anodização, ele perde um pouco de brilho, mas ele fica ali numa condição brilhante muito legal, né? A gente já tem atendido isso de uma maneira bem legal para o mercado moveleiro, mas já estamos tendo demanda aí para o mercado de construção civil. Fica bem, bem bonito, é uma esquadria com esse acabamento. Realmente fica muito bonito, né? Acho que dá para perceber até pelas próprias fotos, né? Como ele fica com essa característica de polido mesmo, né? E aquelas faixas de extrusão que a gente fala no acabamento anodizado, elas inexistem, né? Fica com esse aspecto até espelhado. O que mais que tem de novidade, Alisson? Uma outra novidade muito legal aqui em Tubarão, que foi também lançado esse ano, é o Thermobreak, né? O Thermobreak, ele tem uma finalidade específica, que é exatamente criar ali uma região de isolamento térmico. Então, nós temos aqui vários exemplos de produtos para esquadrias, onde você tem uma parte dele que vai ficar, a parte esquerda, por exemplo, vai ficar na parte externa e a parte da direita vai ficar na parte interna, né? Então, o que acontece? Como você tem esse perfil, exatamente esse mesmo perfil, na condição montada, nessa mesma geometria. Só que com esse processo de thermobreak, você consegue manter a mesma condição de montagem, porém com um isolamento térmico. Como é que é esse isolamento térmico? Entre os dois perfis ali que vocês estão vendo na foto, existe uma poliamida, né? Essa poliamida que exatamente vai fazer essa resistência aí a mudança de temperatura, né? Então, o que acontece na parte externa não interfere na temperatura interna vindo pela esquadria, né? O que vem de mudança de temperatura da esquadria. Então, esse acabamento, essa condição, ela está disponível especificamente para a linha única, né? Nós temos aí várias especificações de montagem usando o modelo de thermobreak, né? E essa condição de processo tem uma vantagem para aqueles que tem essa, qual que é melhor, anodizado, pintado, ele pode ter uma combinação dos dois acabamentos. Por exemplo, o que alguns clientes nossos estão fazendo? Eles compram a parte externa, onde sofre maior exposição, anodizada, e a parte interna, pintada, na cor que eles precisam. Então, já tivemos casos de foi anodizado fosco na parte externa, e na parte interna foi pintado com preto brilhante, com uma tinta de altíssimo padrão. Então, você consegue achar um meio termo entre custo e benefício, e, ao mesmo tempo, oferecer, né, numa montagem, um material com uma resistência maior à corrosão e também garantindo um acabamento superficial adequado para o usuário final, né? Na próxima foto, tem dois perfis, um com o thermobreak e o outro sem thermobreak. Então, esse aqui é um exemplo de uma obra que nós atendemos, que ele foi anodizado na parte externa e pintado na parte interna, tá? Então, a gente também tem disponível hoje esse processo aqui em Tubarão para atender os nossos clientes. Legal, Alisson. E ele já sai da fábrica já com todos os acabamentos, né? Isso que é o mais bacana, né? A gente consegue atender para todas as especificações, os tipos, né? Se o cara quiser um anodizado, metade pintado, e a gente consegue fazer. E lembrando que o Thermobreak, né, essa tecnologia, ele está disponível apenas para linha única, por enquanto. Então, quem desejar ter esse tipo de acabamento é uma tecnologia muito interessante. Alisson, a gente está nos últimos 10 minutinhos aqui da nossa live. Vou partir para as perguntas do chat, tá? Tem bastante comentário, bastante pergunta. O Expedito, lá da Mega Nordeste, lá em Recife,
Ele está perguntando o que pode interferir num custo de pintura. O pré-tratamento ser adequado ou inadequado, né? Ou a qualidade do pó. Tá, o principal ponto no custo da pintura é a qualidade do pó, né? E a pigmentação. Então, quanto mais específica for a pigmentação, mais esperado, né, você ter um custo muito maior, né? O mercado, no geral, ainda, a maioria esmagadora das obras procuram, né, o pigmento branco, né? Mas já tem bastante demanda olhando outros acabamentos, né? Alguns até já puxando, né, para as cores de anodização com o propósito de substituir. Mas o que mais interfere realmente é a questão da pigmentação. Outra coisa em relação à qualidade do pó, isso é importante. Tem alguns aplicadores que usam pó reutilizado. Então, imagina assim, na pintura você tem ali aquilo que é depositado, né? Então é um pó que fica numa névoa, né? Esse pó, ele adere ao alumínio, mas tem uma parte desse pó que ela precipita, né? Ela cai na superfície da câmara e ele é reaproveitado. Então, uma parte realmente pode ser reaproveitada e uma parte não pode ser reaproveitada. Então, essa parte que não pode ser reaproveitada, tem empresas que usam isso, vendem, pintam e aplicam tinta nessa cor. Às vezes elas conseguem um custo menor fazendo isso, isso vai, com certeza, afetar a durabilidade da tinta depois. Com certeza. Fabricantes e construtoras visitem os beneficiadores de vocês. A Hydro também como parte desse processo, né, que beneficia também os perfis. A gente está de portas abertas para receber vocês e mostrar todo o processo que a gente está descrevendo aqui na live. Mas visitem e tenham certeza que é um processo de qualidade. Bom, entrando aqui em mais uma pergunta do Rogério, de novo lá da Bahia. Ele pergunta se os produtos anodizados eles podem perder a coloração com exposição ao sol. Existe essa característica? Isso acontece? Ele perde um pouco da coloração se for aplicado algum tipo de produto, né, algum produto de limpeza que vai deteriorar a superfície dele, né? Então, no geral, não é para isso acontecer. E é muito comum, às vezes, quando um produto é muito escuro, dependendo da limpeza que é feita, ele acaba ficando muito mais visível essa diferença de cor entre a cor original. Então, aí está para manter, né, a qualidade da anodização, não aplicar nenhum produto químico aí que pode prejudicar a camada anódica. Legal, então é legal todo mundo também seguir bastante o manual de limpeza e conservação, né? Acho que se todo mundo aplicar tudo que está escrito lá e for realmente um acabamento de qualidade, ninguém vai ter nenhum problema com relação à coloração. Bom, uma pergunta que está surgindo bastante aqui no chat, foi feita pelo Expedito, ele é sobre a micragem. Então, ele pergunta se a micra, principalmente a 18, na região marítima, a gente possui uma definição dessa área de abrangência referente a essa região marítima, ou seja, numa cidade litorânea, a gente pode colocar um A13 ou toda cidade litorânea a gente tem que usar o A18? Isso é muito sério, porque é importante quem está projetando a obra, ele observar, isso tem disponível na internet, olhar como que funciona a corrente de maresia, tá? Por exemplo, aqui no Brasil, o local onde tem a maresia mais severa é a Praia do Futuro. Isso aí já saiu no Fantástico, já apareceu em vários lugares aí, tem várias reportagens que falam sobre isso, tá? Então, não dá para você comparar essa área litorânea com uma área litorânea, por exemplo, aqui no sul do Brasil, ou uma área litorânea em qualquer outra região do Brasil. Então, ali naquela região, o ideal e correto é qualquer local ali você usar a melhor condição possível, a maior camada possível, tá? Então é importante quem estiver projetando olhar isso, né? E aí quanto mais próximo dessa área, né, de entrada de maresia, usar camadas, né, maiores para exatamente proteger o produto contra qualquer tipo de ataque atmosférico, corrosão, aí, filiforme, enfim. Isso realmente é uma questão muito importante, Alisson. Bom, eu vou fazer a última perguntinha para a gente fechar a nossa live, do Paulo Ananias, nosso amigo lá do Ceará. Se o perfil for fabricado fora das normas, liga, têmpera, se for uma ferramenta ruim, isso interfere no acabamento da superfície? Interfere muito, né? Não adianta você desejar obter um produto final com acabamento apropriado sem a matéria-prima que foi usada, que é o tarugo, ser apropriado. Então, é importante fazer uma escolha correta, né, do tipo de matéria-prima e do fornecedor, e também a ferramenta, né? A ferramenta de extrusão
é muito crítica, né? O projeto e o projeto de concepção da ferramenta, a posição que ele vai sair na extrusão, número de furos, a qualidade da superfície que foi fabricada. Aqui em Tubarão nós temos uma ferramentaria, né, que é uma referência em excelência aí para o mercado, né? A gente até exporta ferramentas aqui e pode ser utilizada aí para quem desejar, quem tiver interesse em conhecer projetos que são adequados de ferramenta para atender esse mercado e para garantir um acabamento ideal para o produto, né? Mas com certeza interfere, né? Tanto a qualidade da extrusão do material, quanto a qualidade do processo de pintura ou anodização, interfere muito no acabamento final do produto. Não tem segredo, né, Alisson? Escolham boas extrusoras, né, bons fornecedores, tanto da extrusão como do acabamento, e estejam próximos a ele, né? Caso contrário, a chance de ter problema é muito alta. Uhum. Bom, Alisson, queria te agradecer bastante. Eu acho que foi muito legal esse nosso bate-papo. Deu para esclarecer bastante ponto que é muito técnico, né? Mas eu acho que a gente conseguiu passar, você conseguiu passar muito de uma maneira bem informal. Acho que todo mundo conseguiu entender bastante. Muito obrigado pela sua participação. Se você quiser deixar um recado final para todo mundo, fica à vontade. Legal, agradeço aí pela oportunidade mais uma vez. Também mandar um abraço para as pessoas que fizeram pergunta, ali o Expedito, o Paulo Amelias, o Rogério, aí são figurinhas carimbadas nesse segmento, aí pessoas de muita influência, muito competentes naquilo que fazem, né? É um prazer aí estar tendo esse momento com vocês e compartilhando um pouco daquilo que a gente sabe, né? É um grande prazer para a Hydro, né? Ter essa abertura com todos vocês e a gente espera aí as próximas que vão ser boas, muito boas também. Legal, Alisson, obrigado. Bom, alguns lembretes aqui no final, né? Essa live, para quem perdeu um pedaço ou quer assistir depois, quer mostrar para um cliente, então vai ficar gravada no nosso canal do YouTube, então podem acessar aí quantas vezes quiserem, né, a hora que desejarem também. Se vocês tiverem alguma sugestão de tema, né, para as próximas lives ou de assuntos pertinentes, por favor, também deixem aqui nos nossos comentários dessa live que a gente vai olhar atentamente aí para as próximas lives, a gente trazer assuntos que sejam do interesse de todo mundo. Bom, a gente vai ficando por aqui. Se vocês quiserem saber mais informações sobre a Hydro, curtam o nosso canal aqui do YouTube, também acessem o nosso site aluminioecia.com.br, lá tem todo o conteúdo técnico, os catálogos e também informações muito pertinentes para todo mundo. Bom, Alisson, obrigado mais uma vez, boa tarde para você e para todo mundo. Legal, gente. Muito obrigado. Abraço a todos aí.